E aí, galera, bora falar de neoplasia. Gente, matéria de patologia, conteúdo bem interessante pra gente trabalhar. Vamos falar então, gente, sobre o que é a neoplasia. Uma palavra mais simples para descrever essa tal palavra difícil seria o câncer, o tumor, ok? Então, a neoplasia é uma palavra mais bonita ou o termo correto para a gente chamar um câncer, tá bom? E existem algumas classificações e diferenciações para a gente poder classificar melhor e entender direitinho o que seria isso. Bom, existem, gente, dois tipos de grupos de origens para a neoplasia. Existem duas classificações também. Mas antes da gente entrar nesse aspecto, vamos falar o que é uma neoplasia, gente. Porque a gente já vai começar o vídeo falando sobre o conteúdo. Vamos lá. O que é uma neoplasia? Vamos analisar a palavra primeiro. Neo significa novo. Plasia é crescimento. Então, a neoplasia nada mais é do que um crescimento novo. Observa só essa definição. Neoplasia é um crescimento novo, ou seja, doença que se origina no núcleo das células do corpo. E que perde, no caso, o controle sobre si mesma e se multiplica desordenadamente. Então, é o crescimento exagerado de uma célula. E aí a gente vai ver que existem dois tipos de grupo de origens. Como assim? Existem duas maneiras das células neoplásicas se originarem. Duas maneiras, tá? Existe a maneira esporádica, que é aquela que não tem que não tem relações genéticas, não tem relações familiares, não tem histórico familiar, ok? E tem a segunda maneira de origem, que é a genética hereditária. A gente juntou essas duas no grupo só, mas elas podem ser entendidas separadamente também, tá? Mas como o professor separou esses dois componentes, né, genética e hereditária, juntos, então vamos deixar eles juntos também. Mas, vamos lá, o que seria então a maneira de origem da neoplasia genética hereditária? A genética significa que teve uma alteração cromossômica ali, então ela já tinha uma alteração que ia gerar, que tinha um potencial de provocar, então, uma neoplasia nessa pessoa. O hereditário é porque vai passando de pai para filho, de pai, entendeu? Para filho, de filho para, entendeu? E é isso aí. Bom, gente, então a gente tem esses dois tipos de origens, essas duas maneiras de surgimento da neoplasia em alguém. A gente tem também as duas classificações, que são bem simples, que o tumor ele pode ser, né? Lembrando que tumor também é chamado de neoplasia, beleza, galera? Eu vou falar aqui alguns termos para não ficar tão repetitivo. Mas o tumor, ele tem duas maneiras de classificações. Ele pode ser benigno ou ele pode ser maligno. E o que vai fazer com que a gente diferencie isso, então? Tem algumas características que a gente observa em um tumor e a gente vai poder classificar o tipo dele baseando-se nesses critérios, tá bom? Antes de explicar profundamente cada um desses pontinhos que eu vou trazer agora para vocês, eu vou falar abertamente sobre eles e depois a gente conversa sobre. Pode ser? Vamos lá. Interessante que o tumor benigno, a neoplasia benigna, ela tem uma característica bem interessante. Na verdade, ela é como se fosse encapsulada, tá ok? É um crescimento exacerbado? Com certeza. Só que esse crescimento não infiltra outros tecidos. Vamos supor que na minha blusa, essa flor aqui é uma neoplasia benigna. Você vê que aqui tem uma cor diferente, ok? Ao redor a gente tem um azul e aqui a gente tem um amarelo meio alaranjado. Observa que só essa parte está desse jeito. Ou seja, ela tá bem, ela não infiltra outras partes. É isso que acontece com o tumor benigno. Ele fica encapsulado. Ele não sai do território dele para ir para outros lugares, porque essa característica é do tumor maligno. Por isso que a gente fala que ele é invasivo. Ele infiltra, tá ok? Então vamos falar sobre outras características do tumor da neoplasia benigna. Bom, gente, primeiro que ele cresce lentamente, tá? Ele não vai ter aquele crescimento rápido, pum, cheguei. Não, ele tem um processo, tá ok? Ele sofre apoptose. Como assim, galera? Eu vou dar uma pausa aqui e vou explicar melhor para vocês.
Gente, a apoptose nada mais seria do que a morte celular programada. Então, ele sofre sim apoptose, beleza? Outra característica, o tumor, a neoplasia maligna, ela é diferenciada. Como assim, Camila? Então ela é diferente, ela surge em um tecido, ela vai alterar, então vai ter uma característica diferente do local onde ela se encontra? Aí que tá. Bom, quando você fala que um tumor tem uma característica de ser bem diferenciado, significa que ele apresenta uma funcionalidade semelhante ao do tecido que ele está presente. Ele não vai querer modificar muitas coisas. Eu sei que a palavra ela sugere outra coisa pra gente, tanto que eu fiquei até lendo, relendo para entender. Mas a característica do tumor benigno é que ele não é, ele é bem diferenciado, tá ok? Então, é exatamente isso. Vamos ver aqui mais uma característica. Ele não produz toxina e ele segue o modelo de origem das células que estão ao redor dele. Isso é mega interessante, galera. Exemplo de tumor benigno, você quer? Vamos lá. Galera, a minha mãe. Gente, eu tava com mitose na cabeça que eu tava lendo o livro. Mas o nome certo é mioma. É um exemplo de tumor benigno, tá ok? Vamos lá, galera. Agora a gente indo para outro aspecto, vamos falar agora sobre o tumor maligno. A gente já entendeu que o benigno, ele é encapsulado, ele tem a característica de ficar lá quietinho no canto dele. Enquanto o maligno, ele já é o vilãozão da história, galera. Quando você ouve falar de um tumor maligno, você saiba que o cara, quando ele fala que é maligno, não tá de brincadeira com você. Ele vai realmente infiltrar, galera. Vamos supor que eu tenho uma célula maligna, tá? E aí ela vai começar a fazer o que dentro do meu corpo? Ela vai começar a fazer fofoquinha para as células que estão ao redor. E vai fazer com que todo mundo que está ao redor dela fique mal também. Entendeu? Uma brincadeirinha para a gente conseguir entender. Ou seja, a célula maligna, o tumor maligno, ele vai se espalhar com mais facilidade, fazendo com que o tecido com que ele se encontre fique prejudicado, ok? Ele não fica lá quietinho no canto dele igual o benigno. Não, cara, o maligno ele vai derrotar com tudo, tá? Explicando para vocês entenderem bem essa questão. Ele infiltra, galera. Ele não fica quieto, ele vai se espalhando, ok? Bom, gente, vamos continuar falando sobre as características dele, tá? Ele produz toxina? Sim, o tumor maligno produz toxina, tá? Ele não sofre apoptose, relembrando o termo apoptose, significa morte celular programada, então ele não passa por esse processo. Ele é diferente, tá? Ele apresenta características modificadas do tecido em que ele se encontra, ou seja, ele não vai querer se adequar ao meio que ele está, com as mesmas características das células ao redor. Não. Por exemplo, vamos supor que ele está em um tecido onde todas as células apresentam um núcleo. Ele vai ser diferente, ele vai apresentar o quê? Vários núcleos, tá bom? Outra característica é que ele não é diferenciado, tá? Como eu já expliquei para vocês, essa questão da diferenciação, falando um pouquinho sobre o tumor benigno, a do maligno, ele não apresenta diferenciação, uma característica que mostra que ele é ruim, que ele é maligno, tá ok? Exemplo de tumor maligno, você quer? Carcinoma basocelular, galera. A gente pode até entrar em algo, se vocês quiserem, a gente entra em aspectos de algumas neoplasias específicas futuramente. Mas, gente, isso aqui foi para vocês entenderem algumas classificações específicas da neoplasia. A gente viu o que é esse termo, vimos também sobre os tipos de origens, vimos sobre a classificação e algumas características, tá bom? E aí vocês lembram que eu falei para vocês que ia falar, né, jogar os termos aí, e a gente ia conversar depois? Então bora partir para essa conversa inteligente. Gente, eu acredito que um dos principais tópicos que eu tratei com vocês, que precisa então dessa volta, para a gente voltar a entender, para a gente poder concluir bem o que seria isso, seria a diferenciação e a anaplasia,
tá ok? Anaplasia eu não falei anteriormente, mas vocês já vão entender o que seria isso, por que eu tô falando esses termos juntos para vocês, tá? Lembrando que eu revisando aqui o conteúdo, acredito que não seja tão interessante eu voltar em tudo para vocês, porque eu acho que ficou claro. Acredito que só os temas que precisam de mais atenção, que eu falei anteriormente, seja da diferenciação, tá? Vocês precisam absorver bem isso, porque é uma característica muito interessante. E para isso eu vou ler um trechinho aqui para vocês de um livro bem interessante que eu vou deixar aqui na descrição, então se você ficar curioso, pode dar uma apertadinha aí no botão e você vai ver qual é esse livro tão legal que eu tô falando para vocês. Gente, olha só. Aqui tá falando que o termo diferenciação refere-se à extensão com que as células do parênquima neoplásico assemelham-se com as células parenquimatosas normais correspondentes, tanto morfológica quanto funcionalmente. Olha aqui, a falta de diferenciação é denominada anaplasia. Ou seja, quando a gente fala que uma célula não é diferenciada, ela não tem diferenciação, ela então é uma célula anaplásica, tá bom? Ela tem anaplasia. Isso seria uma falta de diferenciação, sendo uma característica de neoplasias malignas, como vocês já entenderam, galera. Olha só, a falta de diferenciação ou anaplasia é considerada uma marca da malignidade. Então, a diferenciação é o quê? Uma característica das células manter suas características morfológicas e normais do tecido em que ela se encontra. E a anaplasia é quando você não tem essa capacidade, você não tem diferenciação. Tá? Então, você modifica a sua célula, você não se assemelha com o que está ao redor de você. Beleza? E a gente tem alguns termos aqui interessantes para a nossa classificação, para o nosso entendimento, tá bom? Vamos lá, gente. Acho que vai chover, né? Deu para escutar, o céu tá meio esquisito aqui, mas vamos continuar. Gente, o termo pleomorfismo. O que isso traz para você? Quando você ouviu falar sobre neoplasia e você ouviu o termo pleomorfismo, isso significa que é uma variação no tamanho e na forma da célula, tecido. Então, quando a gente tem essa alteração, tem essa modificação, isso pode ser indicativo para que haja, sim, um tipo de neoplasia. Quando fala de morfologia nuclear anormal, o que isso significa? Significa que os núcleos são desproporcionalmente grandes para as células. Então, que o núcleo dentro dessa célula, ele cresceu desproporcionalmente. Isso também é interessante quando a gente fala de uma análise histológica das células neoplásicas para a classificação delas, se ela é benigna ou se ela é maligna. Por exemplo, se eu tenho um tecido onde os núcleos da minha célula, ou melhor, os núcleos das minhas células ao redor são grandes, é normal que eu tenha isso. Agora, uma célula com um núcleo enorme, onde as outras são diferentes, isso é interessante. A gente vê aí uma característica que chama a nossa atenção, que gera uma dúvida. Ué, será que isso é uma neoplasia maligna? Será que é uma célula neoplásica? Lembrando que a gente não pode chegar a um diagnóstico, a uma conclusão apenas com uma característica, tá bom, galera? Continuando aqui, o termo mitose, gente. Eu tô fazendo um resuminho para vocês entenderem, a gente pegar rapidinho, tá? O termo mitose, gente, é crescimento celular rápido. Está tendo mitoses, crescimento celular, o quê? Rápido, tá bom? Lembrando que neo é novo, plasia é crescimento, novo crescimento. Então você já ficou com a pulga atrás da orelha? Isso aqui é interessante. Vamos pesquisar um pouco mais a fundo? Gente, a perda de polaridade, tá bom? É quando lençóis ou grandes massas de células tumorais crescem de maneira anárquica, né? E desorganizada. Interessante também. Características que podem nos ajudar a chegar em uma conclusão. Gente, outras características que podem nos ajudar é a questão da presença da necrose. Porque, por exemplo, uma neoplasia maligna, ela precisa ser altamente vascularizada. Mas como ela cresce rapidamente, ela tem uma amplitude grande por conta dessa característica, e ela precisa de muito sangue, às vezes o tecido em que ela se encontra não pode proporcionar tudo o que ela precisa. Então, parte dessa
dessa região tem uma neoplasia, ela fica necrosada, porque o sangue não consegue suprir tudo. Então, necrose é uma característica interessante também para a gente entender. Metaplasia e displasia para a gente poder concluir e ir para outro conteúdo, tá? Metaplasia, gente, é definida como a substituição de um tipo celular por outro. Interessante também. Sempre que há essa alteração, a gente já fica com o olho mais aberto, fica mais atento. E displasia, né, literalmente significa crescimento desordenado. Gente, espero que com esse vídeo de 15 minutinhos, alguns segundos, vocês possam ter entendido sobre neoplasia, tá bom? Então, vou fazer mais vídeos aqui pra gente conseguir entender tudo que a gente puder sobre esse tema tão importante e que sempre cai na prova.